No dia 30 de agosto de 2001, o Brasil inteiro parou. Nesse dia, o empresário, apresentador e talvez o maior ícone da TV brasileira, Silvio Santos, foi sequestrado e mantido refém dentro de sua própria casa. Entraram dentro da casa do Santos, um rapaz, ele estava trajando um moletom, uma calça laranja, uma blusa cinza. Tudo isso logo após sua filha ter sido vítima do mesmo sequestrador e ter sido liberta de um sequestro que tinha durado uma semana. Como esse criminoso conseguiu entrar com extrema facilidade na casa de um dos maiores influenciadores desse país? Eu sou o Marcelo e hoje você vai descobrir tudo sobre o que rolou no dia do sequestro do Silvio Santos. Fica comigo e depois da vinheta você já sabe. Antes da gente chegar no dia que o homem do baú foi feito refém, temos que explicar o contexto da história. E, meus amigos, que história, hein? Digna de um filme de Hollywood. Tudo começou com o sequestro da filha do Silvio Santos, Patrícia Abravanel, que hoje também é apresentadora e possível sucessora aí do SBT. Mas na época, em 2001, ela era só a filha do Silvio Santos. Ela tinha 23 anos, cursava a faculdade de administração de empresas e no dia 21 de agosto de 2001, por volta das 8 horas da manhã, Patrícia estava saindo de sua casa para ir à faculdade. Ela pegou seu carro na garagem, que na época era um Passat blindado, quando ela foi abordada por um homem que já chegou colocando uma arma em sua cabeça. Ali então foi o início do primeiro sequestro. O nome do criminoso por trás desta ousada ação era Fernando Dutra Pinto, um rapaz comum de classe média que quando terminou a escola tentou ingressar na faculdade de Direito, mas não conseguiu por falta de grana. Bom, e para tentar talvez ganhar a vida, ele pensou, por que não sequestrar a filha de um dos caras mais influentes do país? Tarde retardado mesmo. Bom, só foram perceber que a Patrícia tinha sido sequestrada por volta de 1h da tarde. Foi aí que as perícias começaram a ser feitas para tentar conseguir as primeiras provas. Às 15 horas eles tiveram o primeiro contato com o sequestrador através de um bilhete. Os sequestradores tinham escrito nesse bilhete que eles queriam $1,5 milhão de dólares. Pediu que a imprensa e a polícia se afastassem. Bom, a polícia especializada em antissequestro foi acionada e ela assumiu o caso e convenceram o Silvio Santos a não pagar esse valor ao sequestrador e deixar que a polícia resolvesse esse caso. Na época, os policiais chegaram a abrir uma espécie de central de atendimento para poder acolher denúncias e ter pistas de onde era o cativeiro desses sequestradores. Bom, nessa altura do campeonato, todo mundo já estava sabendo, afinal de contas, passava em todos os canais de TV, era cobertura 24 horas por dia. Só que essa central de atendimento começou a receber diversas denúncias, pistas falsas, o que acabou dificultando o trabalho da polícia em encontrar o cativeiro. Para você ter uma ideia, em uma noite só foram ligados mais de 400 vezes nessa central. Bom, então a polícia tentava ali ficar procurando em todas as regiões de São Paulo para tentar encontrar notícias ali da Patrícia, onde estava esse cativeiro. Os dias foram se passando e nada. O Silvio Santos chegou até a passar mal, teve que ir ao hospital e ele tinha a grana, que obviamente sempre foi muito rico. O Silvio Santos, ele tinha o dinheiro que os sequestradores queriam e ele estava disposto a pagar, óbvio, esse dinheiro para ter sua filha de volta. Bom, foi então que depois de uma semana de toda essa angústia deles não conseguirem encontrar nada, a família do Silvio Santos decidiu então negociar com o sequestrador e pagar uma quantia que o agradasse. Na época, até a Patrícia deu entrevista dizendo que não tinha sido pago nenhum valor para esses sequestradores, mas vocês vão entender, conforme o decorrer desse vídeo, que foi pago sim. Não houve pagamento de resgate. Ninguém sabia ao certo o valor que os sequestradores receberam, mas ficou especulado ali na época que foi um valor próximo aí a R$500 mil. Bom, chegava então o fim do sequestro da Patrícia. Ela foi liberada, ela voltou para sua casa no seu próprio carro que tinha sido levado, E quando ela voltou, tinha ali diversos jornalistas, tem cena dela voltando para casa. Lá dentro, uma explosão de gritos e choro. E no dia seguinte, ela e seu pai deram uma das entrevistas mais marcantes da história da TV brasileira. Eu diria até
que foi uma entrevista que surpreendeu a todos, porque eles estavam super de boa, dando risadas e fazendo até piadas e brincadeiras. Não parecia nem um pouco que eles tinham acabado de passar por tudo isso. O Silvio Santos até chegou a brincar, né, que a Patrícia era uma das filhas dele que mais dava trabalho e ele até ia pedir para os sequestradores a ficarem mais tempo com ela. Olha o velho doido. Com esta filha que me dá um trabalho fora do comum. Eu devia pedir aos sequestradores que ficassem mais tempo com ela. Acaba tá doido, velho. Bom, então tudo tinha acabado, certo? Todo mundo estava feliz, a Patrícia já estava na casa dela, a família ali toda reunida, show. E os sequestradores? Bom, a polícia obviamente continuou na busca deles. E após uma denúncia, a polícia encontrou o Dutra, o cabeça, né, por trás desse sequestro, e ele estava escondido em um flat numa região nobre de São Paulo. A camareira, né, desse hotel, ela tinha visto ali nas coisas dele armas, e ela ficou assustada, avisou a segurança do hotel, que avisaram a polícia. O cara deu mole também, né? Bom, então descobriram que ele tinha dado um nome falso para poder se hospedar lá no hotel. Também descobriram que ele tinha pintado o cabelo de loiro para tentar despistar. E quando a polícia chegou no local, né, no hotel, ele não estava. 2 policiais foram até o quarto que ele estava e encontraram lá armas e 464 mil reais numa bolsa, que obviamente era o dinheiro do resgate, né? Então 2 policiais ficaram ali próximo do quarto dele no 10º andar, enquanto um policial ficou lá na recepção do hotel esperando o Dutra chegar. Bom, quando o sequestrador entra no hotel, o policial que estava lá embaixo na recepção vai acompanhando ele como quem não quer nada e entra até o elevador com ele. E aí algumas versões da história dizem que o sequestrador percebeu que aquele cara que estava ali no elevador com ele era um policial e já começaram um confronto ali, e outras versões dizem que na hora que ele saiu do elevador, os 2 policiais que estavam esperando tentaram abordar e aí eles tiveram um confronto. E o resultado desse confronto foi que o Dutra conseguiu balear os 3 policiais, 2 acabaram morrendo, um ficou ferido, acabou perdendo a consciência, e resultado disso, o Dutra também tomou um tiro e se feriu. Ele então desceu até o 1º andar de elevador e do 1º andar ele quebrou a janela para poder pular e fugir. Eu peguei a arma dele, quando eu levantei ele atirou em mim. Mesmo ferido, Reginaldo conseguiu entrar no apartamento e trancar a porta. Já que ele não ia até a recepção, porque a galera ia ver ele, né? De repente ouvimos mais tiros nos andares e o pessoal gritando que ele estava no elevador. Bom, o Dutra fugiu então, a polícia colocou mais de 400 pessoas ali, entre policiais e investigadores, atrás dele numa intensa perseguição. As horas finais da caçada a um bandido extremamente perigoso. Foi uma noite ali de São Paulo em que a polícia procurou em tudo quanto é canto para ver se encontrava esse cara, que agora, além de estar sendo procurado por sequestro, também estava sendo caçado por ter matado 2 policiais. O dia do sequestro do Silvio Santos. Às 8 horas da manhã do dia 30 de agosto, chega a notícia que deixou todo mundo em choque. A ousadia desse criminoso foi tanto que ele tinha entrado dentro da casa do Silvio Santos. O cara pulou um muro, assim com uma facilidade como um gato salta de um telhado para o outro. Ele teria ido a princípio num terreno baldio próximo da casa do Silvio Santos, pulado um muro, rendido uma empregada e entrado dentro da casa do Silvio Santos, enquanto o Silvio Santos, acredite se quiser, estava de cuequinha fazendo suas atividades. Você tá falando sério? Imagina a cena do Silvio Santos de cuequinha. Que não! Bom, ele fez isso a princípio porque ele achava que a única maneira dele fugir era assim, tanto que ele exigiu um helicóptero para o Silvio Santos para poder fugir, e também porque ele estava ferido, então se ele desse entrada em algum hospital, com certeza a polícia ia pegar ele. Bom, ao longo das horas se passando, ele viu que essas exigências dele não ia ser atendida, então ele simplesmente resolveu mudar. O que ele queria era muita mídia ali filmando, né, o que estava acontecendo, para ele poder ir em segurança, se render e não ser baleado pelos policiais. Bom, após 7 horas, né, de negociação, sendo coberto por tudo quanto é mídia, inclusive pela Rede Globo, o Dutra acabou concordando em se entregar. Para vocês terem ideia, na época foi o governador do estado de São Paulo, que era o Geraldo Alckmin, ele chegou a entrar na casa do Silvio Santos para poder conversar ali com o criminoso. É o governador que chegou ali, não? Quem é que chegou? É o governador. Imagens do governador Geraldo Alckmin. Bom, depois das negociações com a polícia e o governador, Dutra acabou se entregando. Eu acho que foi algum assessor que viu nisso uma chance
de talvez dar uma alavancada política, né? Silvio Santos saiu de sua casa junto com o governador, enfim, salvo. Já Fernando Dutra Pinto foi para a cadeia. Alguns meses depois, outros sequestradores que estavam envolvidos junto com ele também foram presos. Mas aí que essa história fica um pouco estranha. Após 4 meses do Dutra preso ali, ele acabou morrendo a princípio por uma infecção generalizada. Algumas pessoas, inclusive a sua advogada, começaram a especular de que ele poderia ter sido envenenado. Fernando teria dado entrada no hospital ali do presídio com pneumonia, mas era bem pouco provável que um jovem de 22 anos de idade morresse por causa de uma pneumonia. Parece que Fernando também tinha marcas pelo corpo, isso porque ele tinha dito que numa de suas tentativas de fugir, os agentes tinham pegado ele e espancado ele. Bom, essas foram palavras que eu vi em algumas entrevistas ali, no qual a advogada dele falava sobre algumas coisas. Enfim, esse final dessa história, o desfecho ficou bem mal contado, né? Do que ele morreu, por que ele morreu. E o Fernando chegou até mesmo a dizer que não tinha sido ele que tinha atirado nos policiais que morreram e que tinha mais gente na época lá. Não era só os 3 policiais. Então ele deixou aí uma teoria, umas pessoas levantam essa teoria de que talvez ali na hora tivesse mais gente interessada no dinheiro que estava ali dentro do quarto dele. Bom, enfim, não se sabe ao certo, não foi essa a versão, né, que foi amplamente divulgada pela mídia, e não tem como a gente saber também, essas são só especulações e talvez daria até pano aí para outro vídeo. Mas e você, lembrava desse acontecimento histórico? O dia que o senhor Abravanel foi sequestrado? Comenta aqui embaixo. Ou você não tinha nem nascido, foi em 2001, garanto, tem muita jovem gafanhoto aí que não tinha nem nascido ainda. Bom, obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, até o próximo. Tchau!